Vou compartilhar um texto com vocês. Tem uma carta de Paulo que eu acho extremamente interessante, que é a carta de Filipenses. A gente vai ler alguns textos nessa carta. E é interessante porque essa carta, mais do que qualquer outra carta de Paulo, ele fala sobre a alegria. Ele fala reiteradamente sobre a alegria, tanto que alguns, tentando dar um nome e uma característica a essa carta, chamam que é a carta de alegria de Paulo. Mas não existe nenhum outro documento escrito por Paulo onde ele revela com tanta contundência e sinceridade a sua tristeza. Paulo, no mesmo escrito, fala de uma profunda tristeza e de uma alegria. Porque não há contradição. A gente vive um tempo em que a gente envolve a tristeza numa marca de erro. Tristeza como fosse erro. Tem um manual de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, o último, mais recente, o 5, produzido nos Estados Unidos pela Associação de Psiquiatras de lá, e é referencial, pelo menos no mundo ocidental. E aí é interessante que eles nomeiam como um quadro depressivo a pessoa que está há mais de 14 dias em luto pela perda de alguém amado. Eu consideraria adoecido aquele que não estivesse, mas nesse manual está lá tipificado como um quadro depressivo. Você está 14 dias, já chegou no 15º, você ainda está se arrastando em tristeza com relação à morte de alguém amado, a perda significativa de alguém. Perceba que a gente vive um tempo de profunda recusa da tristeza. E a gente tende a revestir a tristeza de adoecido, de um processo de adoecimento, de falta de fé, ou até de pecado. Ou seja, se está triste, algo está errado. E aí eu quero ver com vocês, nessa carta de Paulo, como ele conjuga a tristeza e a alegria ao mesmo tempo. Então, eu convido você a lermos, lá no capítulo 2, a partir do verso 25, olha o que ele diz. E aqui ele fala da tristeza dele. Filipenses 2, 25. Penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, Paulo fala da alegria que os amigos, os familiares de Epafrodito teriam no retorno, e ele fala que Deus teve misericórdia de Epafrodito e de tal forma que ele não morreu, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza, quer dizer, ele já estava triste, ele não
ele teria mais tristeza. E fala que fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Não é que eu deixe de ficar triste, eu tenha menos tristeza. Triste ele estava e triste ele ficaria. E ele não fica com nenhum constrangimento de dizer, de apontar que o quadro dele é de tristeza. A recusa de acolher a tristeza como algo natural constitui uma dificuldade de lidar com a realidade da vida. Uma emoção inevitável do viver é a alegria. Quer dizer, inevitável não, porque podem ter realidade de vida que a alegria não chegue. Mas uma realidade inevitável, uma emoção inevitável na vida é a tristeza. Não há como viver, a não ser que você morra com 1 ano de idade, 2 anos de idade. Não é possível viver sem passar pela tristeza. É absolutamente impossível. A não ser que você seja uma pessoa completamente cindida, cortada e nada lhe afete. Pessoa que convive contigo, tua mãe morreu, você morreu. Fulano foi. Foi. Só se for assim. Nada, você não gosta de ninguém, nada te afeta, aí ok. Você não vive tristeza, não vive alegria, não vive nada. Aliás, você é um risco para todos, você não sente e não se impacta com nada. Essa recusa de acolher a tristeza como algo inevitável e natural constitui uma recusa a uma espiritualidade cristã madura, inclusive. Porque você lança Jesus Cristo no lugar de maturidade, de erro ou de pecado, seja lá como você conceber a tristeza. Porque lá no relato do Getsemane, diz que Jesus estava com uma tristeza mortal. Deve ser uma tristeza, porque é difícil dar nome, descrever isso que a gente sente, é difícil descrever, então a gente tenta qualificar, mas é difícil qualificar, e ali o autor qualifica como mortal, uma tristeza muito profunda, e ele está falando de Jesus Cristo. Recusar a tristeza como algo próprio do viver constitui uma recusa à espiritualidade cristã, uma recusa à vida. E aqui, a gente vai ver os textos aqui, na própria carta, quer dizer, a gente não sabe se essa carta foi ditada ou escrita por Paulo, tanto faz, de uma tacada só, ou demorou mais, né? Porque não é pequena, e não é digitando, né, gente? Então, aquele processo, ou em papiro, ou em pergaminho, é um negócio lento, difícil. Mas o fato é que nessa mesma carta ele fala da alegria dele. A alegria de Deus e a alegria em Deus não retira necessariamente a tristeza na vida. E a tristeza da vida não retira necessariamente a alegria de Deus na vida da gente. Muitas vezes convive ao mesmo tempo. A gente fica, quando a gente vê algumas situações... Isso acontece, por exemplo, em casamento. Deve ser muito difícil você ter um filho bom, né, uma filha boa, ela casa e sai de casa. É ruim isso. Porque, no fundo, queria que aquela situação, que é agradável, teu filho perto, durasse para sempre, quando o filho é bom. Mas é alegre. Porque está vendo que o filho e a filha está tendo um bom caminho. Mas é triste, porque aquela companhia vai ficar mais rara. Mas é bom, mas é ruim. É bom e ruim ao mesmo tempo. E as duas coisas são igualmente legítimas. E você pode assumir, estou triste. E você pode assumir, estou alegre. Ao mesmo tempo. E uma não nega a outra. As duas paralelas acontecendo ao mesmo tempo, e há outras situações assim. E no capítulo 3, verso 1, diz assim,
Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E no verso 4 do capítulo 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Mas ele não falou que está triste? Sim. Há uma tristeza e uma alegria. Porque a tristeza depende de alguns fatores. E a alegria depende dessa relação com Deus. É disso que Paulo está falando. É uma relação que produz alegria, mas que ela não é suficiente para tirar as tristezas do cotidiano. E aí, ele diz ainda no capítulo 4, verso 1, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E no verso 10 do capítulo 4, ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Eu me alegro intensamente, e isso faz com que eu tenha menos tristeza. Essas expressões tendem a nos confundir. Por que tende a nos confundir? Porque a gente acha, muitas vezes, que a tristeza decorre de algum mal, e que se chegou a alegria de Deus, a tristeza foi embora. Mas não necessariamente. Porque a tristeza não é um erro, gente. A tristeza é uma emoção que vem devido a algo que nos afeta. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente vai tentar combater a tristeza, e tem gente que faz isso. Só que a tristeza não é um erro, gente. E aí tem gente que está triste, vai orar e falar assim, Deus, me livra da tristeza. Mas a tristeza não é um mal. Vai cantar louvores para deixar de ficar triste. Pode até ficar, como ir a uma festa, você fica livre da tristeza no momento que está fazendo. Mas louvor, oração, festa, não tira a tristeza. Pode tirar naquele momento, mas não tira a tristeza, porque não é erro. A tristeza não é erro para Deus tirar. E não é assim que se combate a tristeza. E aí, nesse livro, eu acho muito significativo, porque ele vai apontando caminhos. No capítulo 4, versos 6 a 9, olha o que ele diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Percebam, Paulo, ele estava vivendo uma angústia profunda, pelo menos o que é dito aqui. O contexto pode ter mais coisas, mas uma coisa ele disse, eu estava muito angustiado, com medo do Epafrodito morrer. Não é fácil conviver com a iminência da morte de alguém que a gente ama. E ele estava angustiado porque o Epafrodito foi um sujeito que a igreja mandou para trazer provisões, porque nessa época, para mandar dinheiro, ou mandar, mas deve ter sido dinheiro, mas, ou mandar outra coisa, não dá para passar fazer uma transferência. A pessoa tem que levar, correr risco de ser assaltado, para trazer a oferta. Aí o sujeito traz isso para mim, e ele está se recuperando aqui, porque a viagem é longa, chega, me ajuda aqui um pouco, e nesse processo ele adoece. Ele pensa, puxa vida, o sujeito que veio me ajudar vai morrer aqui? Ele está angustiado com isso. Não sei se sentia culpado, espero que não, mas ele estava angustiado com essa situação.
Isso estava tirando a sua paz e estava entristecendo. E ele fala que, no caso dele, eu não sei o seu, mas o que o angustiava, ele precisava apresentar diante de Deus, para que esse Deus que cuida dele, o livrasse disso que ele estava sendo angustiado, que o angustiava. A tristeza é consequência disso. A tristeza não irá embora se aquilo que te angustia não for embora. Entende? Há estilos de vida que entristecem. E não adianta você pedir assim, Deus, tira a tristeza. Não dá, porque o estilo de vida que você tem é entristecedor. Entendeu? Gente que... Motivos para ficar magoado com pessoas, você tem. Todos temos. Adultos, todos temos. Adolescentes também têm. Crianças também. Todos temos motivos para ficar magoados com os outros. Se a gente carregar essa mágoa na vida, aí você fala assim, Deus, me tira a tristeza. A tristeza vai te acompanhar, meu querido, porque o teu problema não é a tristeza, ela decorre dessa amargura que te alimenta dentro de você. Entende? A tristeza não é um erro, não é um mal. A tristeza é consequência do modo que você está vivendo e das circunstâncias que te cercam. Das circunstâncias que te cercam, você pode fazer pouco, muitas vezes. Porque a gente está falando de adoecimentos, de abalos diversos do que está ao nosso redor. Mas tem um modo de viver que a gente precisa enfrentar. E não é enfrentar a tristeza, porque a tristeza é a consequência disso. A gente precisa repensar o modo como a gente vive. Paulo fala que ele precisa, Paulo, mas eu acho que todos nós, e se a gente fosse escrever essa carta para a gente, tá aí, olha que exercício interessante. Você escreveu uma carta para você, sobre o que você precisa mudar no seu modo de viver. Paulo fala o seguinte, tudo que for bom pensamento, é isso que eu vou ter. Eu não vou ficar pensando, e se ele morrer? E se ele melhorar um pouquinho no caminho, ele morrer no caminho? Como é que eu vou dar conta, nesse momento de tristeza, de viver a tristeza dele morrer aqui? Paulo está falando, não, tudo que for justo, bom, proveitoso, é isso que eu vou pensar, eu não vou ficar pensando no medo da morte do Epafrodito, eu tenho que pensar na vida, eu tenho que pensar em outras coisas, porque se eu ficar pensando nisso, a paz de Deus não habita em mim. Paulo percebe que tem que ter mudanças na vida dele. Como precisam ter mudanças na sua vida e na minha vida, porque se não as ocorrer, se elas não ocorrerem, a tristeza vai permanecer. Porque, novamente, a tristeza não é um pecado, a tristeza não é um mal, a tristeza é uma emoção própria de quando algumas coisas que te afetam, te angustiam, não tem resolução, suga a tua energia, a sua vontade de viver, a tristeza vem. E, óbvio, há circunstâncias no derredor que entristecem. Perdas de pessoas amadas, sofrimento de filhos, separações, frustrações no trabalho, enfim, tantas coisas. Tem circunstâncias ao redor que entristecem. E há estilos de vida que entristecem. A gente vive um tempo de uma superficialidade na sociedade, nas igrejas e em consequência, que a gente quer combater, enfrentar e quase que milagrosamente superar os efeitos das coisas. Mas a gente não pergunta o que na nossa vida precisa mudar. E essa é uma pergunta que eu preciso fazer e vocês precisam fazer. A gente precisa fazer. E aí, Paulo,
ainda fala algo que eu acho extremamente precioso, lá no capítulo 4, verso 10, que a gente já leu. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Não é fácil chegar e assumir que a ajuda do outro trouxe alegria. Ainda mais ajuda financeira. Dá um certo constrangimento, muitas vezes. Paulo tem a coragem de falar assim: olha, vocês me alegraram, porque vocês se importaram comigo. Ele até fala: olha, eu sei passar por necessidade e por abastança. Eu sei passar fome e comer bem. Porque Deus me fortalece em todas as situações. Mas quando eu estou na fome, eu sei viver a tristeza. Entende? Eu sei viver a tristeza. Porque com fome, a gente fica triste. E eu sei viver com abastança, porque eu vou viver na alegria. Eu sei viver na alegria ou na tristeza. Eu sei viver. Só que é muito melhor viver na alegria. Não há dúvida. E para a gente viver na alegria, muitas vezes, a gente precisa da ajuda das pessoas para nos ajudar a alterar algumas realidades, para nos ajudar a enfrentar algumas dificuldades nossas, para superar algumas questões. Paulo reconhece isso. Eu espero que eu e você, nós tenhamos sabedoria e maturidade espiritual para receber as boas ajudas, as portas abertas, que eu consiga entrar e reconhecer que há amigos e irmãos para me ajudar nesse processo, porque eu preciso, e você também, e reconhecer que essa presença nos faz bem e nos alegra, e consegue nos impulsionar para um outro lugar. A gente precisa perceber as marcas divinas dessas ajudas. Paulo fala de que ele precisa apresentar diante de Deus como amigo, como aquele que me ouve, que entende as minhas angústias, que não as chama de banais, simples, covardia, sei lá, chama de legítimas. Deus as ouve e me ajuda. Deus como aquele amigo que eu não falo assim: Deus me tira da tristeza. Eu posso até falar, para logo depois falar: Deus me mostra o que na minha vida precisa mudar, para que o meu modo de ser e de viver seja diferente, porque eu quero uma vida diferente. Deus, mostra para mim como fazer da minha casa um ambiente mais alegre. Mostra para mim, Deus, como fazer do meu ambiente de trabalho um ambiente mais alegre. Como eu fazer da minha vida um espaço de maior alegria. Me ajuda nesse processo, Deus. Mostra para mim o que está me angustiando, o que está sugando minha vida. Porque a tristeza é a inevitabilidade de um modo de viver. E a alegria é uma inevitabilidade de um modo de viver. Como também as circunstâncias também fomentam alegria e tristeza. E delas eu pouco posso fazer em boa parte das circunstâncias. Portanto, saiba que Deus auxilia você na sua tristeza, mas não fazendo que ela suma. Porque a tristeza não é um erro. É isso que a gente precisa entender. Não é um pecado, não é um mal. Deus nos auxilia, ajudando-nos a combater aquilo que nos angustia, que suga a vida da gente, que nos faz depositar o nosso suor e o nosso tempo, os nossos amores, naquilo que não vale a pena. Tem muita coisa que não vale a pena na vida da gente. Algumas a gente tem que fazer.
é aquele chefe que pede inutilidade, mas ele é teu chefe, ou você faz ou você é mandado embora. E aí você joga a sua vida fora, momentos da sua vida, para fazer tolices. E não tem o que fazer, porque é teu chefe. O triste é quando não tem chefe e você joga a sua vida fora. Não é a vida toda, mas são momentos da sua vida que você joga fora. E não tem ninguém mandando você jogar, mas você joga. Com lembranças, com ressentimentos, e ressentimento é um sentir novamente aquilo que já foi sentido, não para elaborar, para superar, mas só para reviver a dor e a raiva de pessoas. A gente vai gastando tempo com preocupações absolutamente desnecessárias, como Paulo. E se ele morrer? Esse pensamento, e se ele morrer, não faz nenhuma diferença na vida. Agora, se eu passar metade do dia pensando, e se ele morrer, o que eu faço? E se ele não dá... Eu perdi metade de um dia, que só alimentou a minha tristeza, só me angustiou, me deixou... Entende? Só que é difícil demais não viver isso. E aí Deus não vai me tirar da tristeza, mas eu posso me derramar em Deus, para que eu tenha tranquilidade de saber que do que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer. E até ficar em paz com isso. Perceba que tem um desafio espiritual para a gente. E não tem a ver com alegria ou tristeza. Tem a ver com o seu modo de ser e de viver. Que você tenha coragem, que você tenha a entrega a Deus, para permitir que Deus sinalize para você o que na sua vida precisa mudar. Porque eu te garanto, tem coisa para mudar. Para que a sua vida seja mais alegre. Para que a sua vida tenha mais sentido. Para que a sua vida seja mais leve. E com isso eu não estou falando em hipótese nenhuma de deixar de trabalhar, de deixar de assumir, de deixar de guerrear contra o mal, de combater as injustiças, de lutar pelas questões familiares. Não estou falando nada disso. Eu só estou falando de você conseguir, como disse Paulo, não ficar perdendo a vida dele, pensando sobre a morte de Epafrodito. Isso pode acontecer com você e comigo, e acontece, infelizmente, cotidianamente. Que Deus nos dê graça, nos oriente. E eu gostaria, e eu digo isso de frente para o espelho, eu gostaria que você permitisse Deus mexer com você, para você repensar o seu modo de viver, o que você busca na vida, e o que você abandonou, que não podia ter abandonado na sua vida. E aquilo que você está seguindo, você já tinha que ter abandonado há muito tempo. Ou seja, mudar o que precisa ser mudado. E eu gostaria que você orasse nesse momento. E sugiro que você escreva uma carta para você essa semana, sugerindo as mudanças que você precisa ter na vida. Eu vou tentar fazer isso para mim. Remi, o que eu vejo na tua vida que você precisava mudar isso. Escreva. E aqui ore ao Senhor para que Deus mostre a você. E que você tenha em Deus um amigo próximo e precioso para te abençoar e ajudar nesse processo. Deus ama você e quer uma vida mais bonita, mais alegre, mais viva. Algumas circunstâncias são dadas e aí você não tem muito o que fazer, mas há uma realidade que dentro de você que precisa ser alterada dia a dia, que você tenha liberdade no Espírito para permitir a ação de Deus. Ore ao Senhor nesse momento.
Deus, eu peço que a tua graça nos invada, Pai. Que só ela já produza paz, Deus. E como consequência da paz vem um pouco de alegria. Eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, Pai, na nossa arrogância, na nossa insistência no erro. Eu peço que o Senhor mostre para a gente as estruturas de pecado, de erro que estão compondo a vida da gente, Pai, e que tem sugado a nossa vida, a nossa energia, a nossa vontade de viver, de sorrir, de abraçar, de sonhar, de realizar boas coisas, Deus. Eu peço que o Senhor nos dê a maturidade, Pai, para conseguir superar tantas mágoas, tantas histórias ruins que compõem a nossa história, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria para acolher também as limitações da vida e não fazer das limitações uma marca de mal, mas tentar extrair da vida o máximo que ela tem a nos dar, mas na limitação que temos e que a vida tem. Eu peço, Pai, que essa marca de tentar te honrar e de valorizar a vida que o Senhor nos deu, Pai, seja algo presente em nós, Pai. Que a gente reconheça que quando a gente ama, a gente te honra. Isso envolve amar a gente, amar os outros. Isso envolve fazer o bem às pessoas, a nós, a enfrentar o mal em nós e nos outros, Pai. Que o Senhor mostre pra gente que a vida precisa ser diferente, pode ser, Pai. Mas o Senhor sabe que é difícil tudo isso, Pai. E muitas vezes vira só discurso. Eu peço que se transforme em realidade, Pai. Nos ajude nesse processo, Pai. E que cada um aqui tenha a sensibilidade, a honestidade e a fidelidade de buscar em Ti um amigo que ajuda, para que a vida seja melhor e diferente, Pai. Abençoe cada um aqui, Pai. Que essa semana seja uma boa semana, Pai. Eu peço inclusive que seja uma semana alegre, Pai. A gente pede esse presente, Pai, sabendo que para ser alegre as circunstâncias em nós precisam ser boas. Então eu peço, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria para construir uma vida cujo resultado seja alegria. Eu peço que o Senhor nos auxilie nesse percurso, Pai, porque é o Senhor a fonte de vida a nos conduzir para os melhores caminhos do viver, Pai. Abençoe cada um, é o que eu te peço, Pai. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe.